O suicídio da Europa civilizada. Forte essa frase, né? Foi assim que o Papa Bento XVI resumiu a Primeira Guerra Mundial. E é exatamente essa visão, a de uma catástrofe espiritual, que a gente vai explorar hoje. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva da Grande Guerra que foge bastante do que se vê nos livros de história. A gente vai tentar entender como, para essa visão, o conflito não foi só sobre alianças e imperialismo, mas o resultado de um longo, longo processo de afastamento das suas raízes espirituais. Então, vamos direto ao ponto. Na escola, todo mundo aprendeu sobre as causas clássicas, né? Alianças, imperialismo, nacionalismo. Mas a análise histórica católica, de pensadores como Hilaire Belloc e Warren Carroll, sugere uma causa muito mais profunda. Para eles, a guerra não foi um acidente. Foi o clímax de uma crise que vinha se arrastando por séculos, uma apostasia espiritual, ou seja, um abandono gradual da fé e daquela base moral que um dia uniu a civilização europeia. E para entender essa ideia, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. A gente começa com o suicídio da Europa lá em 1914. Depois, a gente volta no tempo para entender como uma fé dividida e a ascensão da Guerra Total prepararam o terreno. Em seguida, vamos ver os últimos bastiões católicos, analisar a paz papal ignorada e fechar com as consequências de tudo isso, a Era das Ideologias. A tese central, então, é essa. A guerra não foi um desvio, mas um destino. O resultado lógico de uma civilização que, de certa forma, abandonou a própria alma. E para entender isso, a gente precisa de um conceito-chave, uma palavra que definia a Europa antes dessa grande ruptura: a Christianitas. Pois é, cristianitas, a ideia era de uma cristandade unida. Pensa assim, mesmo com guerras entre reis, existia uma lei moral acima de todos, uma autoridade que podia mediar os conflitos. A perda dessa unidade, segundo essa visão, é o ponto de partida de toda a catástrofe que viria depois. Ok, mas onde essa unidade começou a se quebrar? De acordo com essa linha histórica, a primeira grande fratura, o golpe que deu início a tudo, aconteceu lá no século XVI, com a Reforma Protestante. E o interessante aqui é ver o processo, quase um efeito dominó. A reforma não foi só uma briga de teologia. A consequência política foi gigantesca. A partir do momento que os príncipes rejeitaram a autoridade do Papa, eles basicamente disseram que o Estado era soberano absoluto. Ou seja, cada governante virou autoridade máxima no seu território, não só em política, mas também em moral. Não tinha mais para quem apelar. E aí, a Europa se transformou numa arena de potências rivais, onde a única linguagem que todo mundo entendia era da força. Se a reforma criou o palco político para o conflito, foi a Revolução Francesa, séculos depois, que mudou completamente a natureza da própria guerra. O historiador Erich von Kuehnelt-Leddihn faz uma distinção que é crucial. Antes de 1789, as guerras eram, digamos, assuntos de reis, lutadas por exércitos profissionais, com objetivos limitados. A Revolução Francesa trouxe a guerra de nações, a guerra ideológica, o povo em armas. Agora, o objetivo não era mais conquistar um território, era aniquilar o inimigo que era visto como a encarnação do mal. Essa é a guerra total que vai explodir em 1914. E agora a gente chega em 1914. No meio desse turbilhão de nacionalismos e da ameaça de uma guerra total, ainda existia um último grande pilar da antiga ordem multinacional, o Império Austro-Húngaro. Nessa visão histórica, o Império Austro-Húngaro era visto como o katekon. É um termo teológico que significa aquilo que retém o caos. Pensa nele como uma espécie de barragem, segurando as ideologias mais radicais como o nacionalismo étnico para que elas não inundassem e destruíssem a Europa. Era um império que abrigava várias nações, culturas e línguas sobre uma única coroa. E o herdeiro desse império, o arquiduque Franz Ferdinand, não era nenhum tirano. Pelo contrário, ele tinha um plano de reforma federalista que daria mais autonomia aos povos eslavos. Isso ia, na prática, tirar a força do nacionalismo radical. Se o plano dele desse certo, aquela ordem poderia ter sobrevivido. E é exatamente por isso que ele virou um alvo. A história que a gente conhece fala de nacionalistas sérvios, mas os relatos da época preservados por essa corrente histórica sugerem que a história pode ser um pouco mais complexa. Olha só. Durante o julgamento dos assassinos, surgiram alegações bem sérias de envolvimento maçônico. Um dos conspiradores, o Chabrinovich, testemunhou que foi informado que o arquiduque tinha sido condenado à morte. Quem documentou tudo isso foi o jesuíta padre Pontigan,
que esteve com o arquiduque nos seus últimos momentos. Esses relatos circularam muito na época e criaram a percepção, em muitos círculos católicos, de que o assassinato não foi só um ato de nacionalismo, mas um ataque calculado para eliminar o futuro líder da última grande potência católica da Europa. Com a guerra rolando e a carnificina se espalhando, uma instituição tentou, de forma desesperada, parar aquele massacre. Em 1917, o Papa Bento XV apresentou um plano de paz super concreto, bem detalhado. Não era só um apelo genérico, sabe? Era uma proposta diplomática séria para uma paz sem vitória. A ideia era acabar com a guerra de um jeito justo, sem humilhar ninguém e tentando restaurar alguma ordem moral. E qual foi a resposta? Rejeição de quase todo mundo. A liderança militar alemã ainda achava que podia vencer. Os aliados, principalmente depois que os Estados Unidos entraram na guerra, queriam uma vitória ideológica para redesenhar o mundo. E a Itália tinha um tratado secreto que proibia com todas as letras qualquer participação do Papa nas negociações. Mas o ponto crucial é esse. Teve uma única exceção. O imperador Carlos I da Áustria, que assumiu o trono, aceitou o plano na íntegra. Ele trabalhou sem parar pela paz, mas acabou isolado por todos os lados. Nessa narrativa, ele é o grande herói trágico da guerra, um rei cristão tentando salvar seu povo do suicídio coletivo. E o fim da guerra, infelizmente, não trouxe a paz. Trouxe um vácuo de poder que seria preenchido por forças ainda mais destrutivas. Com o fim da guerra, o Império Austro-Húngaro simplesmente se desintegrou. Aquela barragem, o Catecon, foi para o chão. E o que sobrou? Um buraco de poder gigantesco no coração da Europa, que foi preenchido por um monte de pequenos estados, fracos, instáveis, presas fáceis para os predadores que logo iam aparecer nas fronteiras. E essa citação do Warren H. Carroll resume de forma brilhante a consequência, segundo essa visão. A destruição da antiga ordem católica não levou à liberdade e à democracia. Na verdade, abriu as portas para os totalitarismos do século XX, o nazismo e o comunismo, que se alimentaram do caos que a guerra deixou para trás. E, para fechar, fica uma pergunta. Se a guerra foi um ato de autodestruição, o Tratado de Versalhes, com aquela paz punitiva que humilhou a Alemanha e redesenhou o mapa da Europa sem critério nenhum, não seria apenas a continuação desse suicídio, plantando as sementes para um conflito ainda pior? Fica aí a reflexão.